Vocês estão vendo minha tela? Não. Sim. Sim. Tá. Deixa eu esconder isso aqui. O tema da aula de hoje, então, né, é o encerramento da tarefa planetária de Jesus. E nós vamos falar de um personagem bíblico bastante conhecido, que é Judas. Judas queria. Primeiramente, então, mais uma vez, boa noite para todos. É sempre com prazer que eu venho dar aula para vocês, trazer informações, trazer algumas reflexões. E a aula de hoje vai de encontro a isso, porque traz bastante coisa para a gente refletir, inclusive, né, tem a ver com o que esse último texto que a Ana nos trouxe, também tem um pouco a ver com o tema, mas vamos começar, né, senão vai ficar tarde. Vamos começar, né, discutindo algo que é colocado nos evangelhos a todo tempo, que onde os fariseus e saduceus, né, os membros do sinédrio, colocavam Jesus como um transgressor da lei. Que lei? Transgressor da lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus não era, de forma alguma, um transgressor da lei de Moisés, mas ele se comportava como se estivesse transgredindo a lei de Moisés. Por exemplo, a questão de fazer curas aos sábados, de não jejuar, e isso, né, era considerado uma falta para o judeu ortodoxo, para aqueles judeus que levava a Torá, que é o Antigo Testamento dos judeus, de uma maneira bem rígida. Mas, na verdade, essa acusação era mais uma forma dos fariseus e saduceus atacarem Jesus, ah, porque eles se sentiam, de certa maneira, também agredidos por Jesus, porque Jesus contestava os modos que eles viviam, a forma como eles aceitavam o domínio romano, e pelo uso do templo de Jerusalém, que era algo que como sagrado para os judeus, como sendo a casa de Deus, de Javé. Então, por isso tudo, né, pela questão dos membros do Sinédrio se sentirem prejudicados, agredidos por Jesus, eles divulgavam que Jesus era um transgressor da lei, sendo que Jesus, na verdade, era um defensor da lei de Moisés. Né? A todo momento, ele colocava bem claro, né, que ele era um judeu e que, como judeu, respeitava as leis de Moisés. Que, na verdade, ele não veio para se opor ou para contradizer as leis, e sim para dar uma nova interpretação dessas leis, das leis de Moisés. Ele sabia, Jesus sabia que seus dias estavam contados? No meu entendimento, sim. Né? Não que ele adivinhava o futuro, não que o futuro seja predefinido, que exista um destino. Mas Jesus, como um médium, né, de alta capacidade, com Jesus, por todo o conhecimento que ele tinha, pela consciência que ele sabia que era questão de tempo, mas que ele ia acabar sendo sacrificado, que ele ia acabar sendo imolado, e ele aceitou, né, esse destino e não desistiu da missão que ele tinha. Então eu vejo sim, ele sabia. Dá para entender isso pelos evangelhos? Sim, dá. Porque logo depois que ele levou os discípulos para conhecer outras culturas, como por exemplo a Fenícia, quando ele foi lá para a região norte, né, da Palestina, e apresentou lá as cidades de Sidom, de Tiro,
Depois que ele levou na volta os seus discípulos para conhecer as 10 cidades gregas, né? Depois ele foi para a região da Itureia, conhecer a cultura romana, as cidades romanas. Ou seja, ele estava, de certa forma, já preparando os seus discípulos para divulgar os seus ensinamentos. E depois que ele retornou da Itureia, que ele voltou para Cafarnaum, ou seja, já no último ano do seu ministério, ele resolveu ir para a festa, né, do tabernáculo, na festa das tendas, que era em outubro, e, e já ficar por lá para a festa da Páscoa, que é no outro ano. E nesse caminho, né, de Cafarnaum até Jerusalém, aos redores da Jerusalém, onde era feita a festa dos tabernáculos, depois a festa da Páscoa, ele, de vez de fazer o caminho que era normalmente feito pelos judeus ortodoxos, porque ele era um galileu. Mas os judeus da Judéia e os judeus da Galiléia eram judeus ortodoxos. E eles entendiam que a Samária, que era uma região que ficava entre a Judéia e entre a Galiléia, era uma região impura, pecaminosa. Então, para evitar passar pela Samaria, eles vinham margeando o Rio Jordão. Caminhavam mais, cerca da distância de Nazaré. Na verdade, Jesus ficava em Cafarnaum, mas de Nazaré até Jerusalém, margeando o Rio Jordão, dá aproximadamente 180 quilômetros. Eram 5 dias de caminhada de homem caminhando, né? Sem contar se ele tivesse com mulheres, filhos, demorava muito mais. Sendo que se ele viesse pela região da Samaria, seria muito mais rápido, mas todos os judeus evitavam. Jesus, né, não evitou. Quando ele voltou da Itureia, que ele foi lá apresentar a cultura romana para os seus discípulos, ele resolveu vir pela região da Samaria, cortando justamente a região que os judeus ortodoxos consideravam uma região impura. E ele sabia que cortando essa região ele seria mal recebido, porque ele estava indo em direção a Jerusalém, porque ele era um judeu da Galiléia, porque ele não tinha posses, ou seja, era um andarilho. Era essa visão que os samaritanos iam ter dele. Então ele não ia ser bem quisto ali. Mesmo porque os samaritanos eram judeus. Mas por que eles eram mal vistos pelos outros judeus de outras regiões? Porque eles, primeiro, existiam várias cidades na região da Samaria que tinham culto politeísta. Eram cidades de origem cananeia, porque a gente tem que lembrar que os hebreus, quando chegaram na região de Canaã, quem vivia em Canaã eram os cananeus. E os judeus, de certa forma, se misturaram com os cananeus, e depois que Moisés veio do Egito, toda a região foi dominada pelos hebreus. Os hebreus que vieram do Egito se juntaram com os hebreus que estavam na região e dominaram a região toda, e os cananeus acabaram sendo absorvidos. Mas as cidades cananeias, muitas delas as maiores, continuavam existindo. E principalmente na Samaria, essas cidades cananeias maiores cultuavam outros deuses que não Javé, que era o deus dos judeus. Ou seja, os judeus tinham um culto politeísta, enquanto que os cananeus, e principalmente na região da Samaria, tinham um culto politeísta. Eles adoravam Deus como, por exemplo, Baal, que era o Deus mais conhecido, mas também tinha o El, tinha o Astarô, tem o Moloque. Enfim, tinham vários deuses ali da região, oriundo dos cananeus. Né? Os filisteus também conheciam, também adoravam Baal e Astarô, enfim. Então, nessa região da Samaria, tinha muitas cidades com culto politeísta, e mesmo nas cidades de origem judaica, onde a maioria era judaica, você encontrava templos dedicados a esses deuses. E era comum nas famílias
samaritanas que viviam na Samaria, você ter na mesma casa imagens, né, dedicadas a esses deuses, ritos dedicados a esses deuses. Então, por isso, né, essa região era considerada impura pelos outros judeus. Além do que, mesmo os judeus da região, eles, por exemplo, também não reservavam o sábado, não respeitavam o sábado, o dia de descanso dos judeus. Nas suas casas, né, de culto, nas suas sinagogas, não tinham rabi como tinham nas sinagogas dos judeus. Eles também não eram muito de jejuar e também não aceitavam Jerusalém como a casa de Javé. Eles, inclusive, construíram um outro templo em Jerusalém para contestar, né, o valor de Jerusalém. Então, por tudo isso, essa região não era bem vista pelos judeus ortodoxos. E mesmo assim, Jesus passou por essa região, né? Tomou água, tem aquele famoso passagem onde ele toma água de uma samaritana e fala da água da vida para essa samaritana. Enfim, ele fala também, tem aquela famosa parábola do bom samaritano. Ele cruza essa região, sabendo que ia ser mal recebido, enfim. E por que Jesus fez isso? Porque ele queria que os seus discípulos tivessem essa experiência de várias culturas diferentes, de visões diferentes, modos de vida diferentes, para quê? Que quando ele partisse, os seus discípulos tivessem o preparo adequado, conhecendo a cultura grega, a cultura fenícia, a cultura romana e a cultura, né, dos judeus que não eram tão ortodoxos, tão rígidos como eles. Tudo isso era uma coisa pensada. Jesus, tudo que ele fez, né, quando a gente começa a analisar de uma maneira, foi caso pensado. Ele sabia. Não porque ele adivinhava o futuro, mas por causa dessa consciência que ele tinha. Os judeus consideram Jesus como um profeta. E só que o profeta, na visão judaica, não é a mesma visão que os cristãos ou que nós espíritas normalmente temos. O profeta como aquele homem que adivinha o futuro. Na visão judaica, o profeta, ele é um representante do divino no meio dos homens. Ele é um porta-voz, um intérprete do divino. Então, se a gente acompanhar toda a história dos hebreus, do nascimento do judaísmo até os dias de hoje, eles têm quase uma centena de profetas durante toda a sua história, de praticamente 3.000 anos. Dezenas, na verdade, de profetas. E esses profetas eram autoridades para os judeus, né? Eles eram líderes religiosos, sim, mas também eram líderes militares, também eram líderes políticos. E, e os judeus consideram Jesus profeta por toda essa autoridade que ele tinha. E Jesus, né, queria colocar para seus discípulos que ele não era mais um profeta, ele era o profeta, ele era o Messias. Por isso que quando ele volta lá da Itureia com seus discípulos, ele pergunta para os seus discípulos o que o povo pensava dele. E depois da resposta, ele pergunta para os discípulos o que os discípulos pensavam dele. E aí o Pedro respondendo que para ele era o Messias, Jesus elogia a visão de Pedro, né? Não porque ele se considerasse o Messias, mas porque ele queria, né, que justamente os discípulos tivessem essa visão que ele não era mais um profeta. E ao mesmo tempo, né, validar a autoridade de Pedro perante os outros discípulos. Lembrando que Pedro, juntamente com Tiago e João, eram os discípulos que mais se destacaram porque tinham uma mediunidade mais desenvolvida. Isso fica claro lendo os evangelhos. Então Jesus fez esse caminho todo, né, sabendo, né, do que os seus dias estavam terminando. Tanto é que quando ele chegou em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, a festa durou uma semana, depois ele ficou na região ali
ele não ficou dentro de Jerusalém, numa casa específica. Ele ficava sempre na periferia, perto, em casas perto do muro, ou então ele ficava em vilarejos, em cidades menores ao lado de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Né? Betânia, a Bíblia fala bastante de Betânia. Betânia tem duas Betânias. Tem uma Betânia que fica além do Jordão, depois do Jordão, e tem uma Betânia que ficava perto de Jerusalém. Jesus, né, ele, depois da festa dos tabernáculos, ele na verdade fica em Betânia, onde ficava Lázaro, né, que era um homem rico da região, de várias posses, de várias propriedades, e ele ficava então ou em Betânia na casa de Lázaro, ou ele ia, entrava em Jerusalém e ficava em casas de amigos que ele tinha, por exemplo, como José de Arimateia, que era um comerciante rico, que comercializava muito com os romanos. Ele tinha também vários conhecidos, né, pessoas importantes no Sinédrio, né, no conselho principal. Enfim, então Jesus ficava, durante o dia, ele ficava ensinando, ou no Monte das Oliveiras, ou no próprio pátio dos gentios do Templo de Jerusalém. Enfim, ele ficava ensinando aos seus discípulos e aqueles do povo que queriam ouvi-lo, mas sempre cercado de muita gente. E à noite ele sempre ficava numa casa diferente, em locais diferentes, porque ele sabia que não tinha ainda chegado a hora dele. Aí, quando ele foi para a região da Pérea, né, onde ficava a outra Betânia, que ele dividiu os discípulos, né, os 70, ele escolheu 70 discípulos. Na verdade, essa questão de 12 discípulos é mais para ser um número mágico, né, da tradição judaica. Porque na verdade Jesus teve muito mais que 12 discípulos. Então tem partes do evangelho que falam em 70 discípulos, tem partes do evangelho que falam em 500 discípulos. De fato, não tem um número exato. Né? 12 é um número que é bastante usado no judaísmo, porque também tem a ver com a cultura, né, que eles herdaram da Babilônia. Então, o dia tem 12 horas, 60 minutos, que é múltiplo de 12, a questão de graus em segundos, minutos, enfim, 12, né, é um número cabalístico do judaísmo, então ele era muito utilizado. Mas tanto é que na Bíblia os 12 são só citados. A gente consegue ver referência principalmente a Pedro, Tiago Maior e João, e mais uma referência rápida, né, a Judas Iscariote, a Tomé, mas são passagens rápidas, Mateus. Por quê? Porque na verdade existiam muito mais discípulos. Então Jesus escolheu 70 daqueles que o acompanhavam, dividiu as 70 em três partes. Uma foi para a região lá onde nasceu Herodes, a outra foi para a região de Jope e a outra ficou lá com ele. Quando Lázaro morreu, ele voltou para lá, ressuscitou Lázaro e voltou para a região da Pérea, mas voltou por outro caminho, porque ele fez tanto barulho, essa ressuscitação, que ele sentiu que ia ser perseguido, mas ainda não era o momento. Então Jesus sabia, tanto é que ele evitava, né, ser alvo fácil. Ele só foi preso quando ele entendeu que era o momento de ser preso. Então Jesus sabia, sim, dos seus fins. E o fim de Jesus, né, é bastante semelhante ao fim de outras grandes personagens da história que de alguma forma se opuseram, se contraporam ao governo, pensaram diferente, né, pensaram fora da caixinha, que foram revolucionários. Né? Até coloquei Joana d'Arc, coloquei Tiradentes nesse slide, Sócrates, Gandhi, todas as pessoas que de alguma forma acabaram sendo imoladas, sacrificadas, mortas, porque pensaram diferentes, se destacaram, foram contra os líderes de suas respectivas épocas. Então Jesus, na verdade, sabia que toda pessoa que traz uma informação nova, que de certa forma se contrapõe ao domínio, ao governo existente, corre risco de ter um fim trágico. E Jesus sabia disso. Judas, né,
era o discípulo de maior cultura, né? Existem estudiosos que contestam isso, né? Colocam que Tomé e Mateus talvez tivessem mais cultura que Judas, mas na verdade também isso pouco importa. Judas era o único dos 12 discípulos que não era galileu, ele era um judeu, né, da Judéia, e era um comerciante, é o que se depreende das leituras do Evangelho. E era um comerciante que ele se ofereceu, né? Jesus não chamou, ele se ofereceu. E tanto é que ele tinha algum conhecimento que ele era o contador, né? Da trupe, onde, quer dizer, por onde Jesus passava de cidade em cidade, né, ele tinha que sobreviver e eles não trabalhavam, então viviam de doações, né, de ofertas que eles recebiam ao longo do caminho. E quem contabilizava, quem controlava o dinheiro, quem comprava as coisas, pagava as hospedagens, era Judas. Então, com certeza, ele sabia ler, sabia escrever e tinha habilidades matemáticas, assim como Mateus, que era cobrador de impostos, e assim como Tomé, que também era de origem grega. Então, na verdade, todos os outros discípulos, né, entende-se hoje que eles eram discípulos de pouca cultura, que provavelmente não sabiam ler, porque acredita-se que na época que Jesus viveu, somente 10% da população sabia ler e escrever. E mesmo assim, o hebraico, que era a língua vigente, e aramaico. Grego e latim era só para realmente os nobres. E Jesus, né, se destacava justamente porque, apesar de ter vindo da Galileia, uma região pobre da Judéia, porque a região da Judéia mais rica era a própria Judéia. Né? A região da Galileia era uma região pobre, baseada em agricultura de subsistência e de pescaria. E Jesus tinha um grande conhecimento, tanto é que ele era chamado de Rabi, que é um título para quem estudou em escola farisaica. Então, muitos estudiosos acreditam que Jesus, se não estudou, não fez toda a sua formação em escola farisaica, ele passou com certeza um grande tempo para ser chamado de Rabi. E com certeza ele viajou muito, conhecia muito, porque para ele ter levado os discípulos para Fenícia, conhecer Sidom e Tiro, para ele ter levado para Decalópolis, as cidades gregas, para ter levado o pessoal para Itureia, conhecer as cidades romanas, quer dizer, Jesus conhecia as regiões para levar seus discípulos para ter essa experiência. Então Jesus, com certeza, teve uma educação muito mais esmerada, mais detalhada que seus discípulos. Mas Judas, sim, tinha cultura, talvez não a maior. Eu coloquei porque está lá no Redentor. Imaginação muito fértil, pessoa atormentada, né? Não dá para se ter certeza disso, mas com certeza ele tinha expectativas que não foram atendidas e isso acabou, de certa forma, criando problemas para ele e para Jesus mais tarde. Apesar que Jesus, acho que intuía isso, por isso que aceitou ele como discípulo. O que Jesus ensinou ao mundo? Jesus ensinou, né, que nós devemos amar a todos. Essa é a lei maior, né, de Jesus, que é amor, o tempo todo amor. Então, que o amor de Deus é para todos e não para somente os judeus. Por isso que Jesus fez questão de levar os seus discípulos de novo pela Samaria, né, de novo pela Fenícia, de novo pelas cidades gregas, de novo pelas cidades romanas. Tanto é que Paulo, né, usou justamente esse argumento para convencer os discípulos que a boa nova, né, os ensinamentos de Jesus, não era só para judeus, era também para os gentios. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele levou os ensinamentos de Jesus para toda a Ásia Menor, sul da Itália, França. Ainda bem que ele fez isso, porque se ele não tivesse feito isso, com certeza o cristianismo, né, o conhecimento, os ensinamentos de Jesus, talvez não tivessem chegado até nós como chegou. Porque logo depois, né, por volta do século VI, surgiu aí o Islã, e aí os muçulmanos devastaram toda a região.
E o cristianismo só sobrou porque tinha no sul da Itália, sul da França, os muçulmanos não conquistaram. Mas todo o resto, né, inclusive a própria região onde hoje é Israel, né, os árabes, né, e os muçulmanos dominaram tudo. Então, o Paulo usou justamente esse argumento, que Jesus, né, não tinha só os judeus como alvo dos seus ensinamentos. Ah, outra coisa que Jesus deixou bem claro é que o divino não é um divino que castiga, que se vinga, ou seja, não é um Deus punitivo, é um Deus de amor. Isso não quer dizer que ele vá contra as leis de Moisés. Simplesmente as leis de Moisés foram colocadas, né, para uma época onde era necessário. Imagina milhares de pessoas vindo do deserto com necessidades de alimentação, de moradia, se não tivesse um regramento definido e que esse regramento não fosse forte. Então teve um momento para isso. E que devemos nos amar de maneira incondicional. Ou seja, sem amar, sem necessidade de sermos amados, de termos a devoluta. Amar por amar. Estamos longe disso, acredito eu ainda, que a maioria de nós ainda está longe disso, mas é o que nós devemos fazer. Né? E isso implica o amor incondicional em a gente amar até aquele que, que é um criminoso, emérito. E a gente tem que entender que o que Jesus pediu para a gente não foi que nós gostássemos de todo mundo, é que nós amássemos todo mundo. O gostar, né, tem a ver com a definição de amor dos gregos, aonde você gosta de quem gosta de você. O amor não, o amor você sai de você em direção ao próximo, indiferente se o próximo vai te devolver esse amor ou não. E o que Jesus pediu é que nós nos amássemos, e não que nós nos gostássemos. Né? Os gregos têm uma diferença bem clara disso. Né? Então, tem lá os amores de gostar, são os amores do tipo eros, do tipo ludos, do tipo pragma. Já os amores verdadeiros, os amores nobres, aquele que a gente dá sem querer nada em troca, é o storge, é o filia, é o ágape. Então, quem tiver curiosidade, né, pesquisa mais sobre isso. Só para dar uma ideia, o gostar, eu gosto da pessoa, mas enquanto a pessoa me dá o gostar, é ela que me dá. Então, eu gosto, eu tenho um amor ludos por uma pessoa. É porque a pessoa me dá prazer. Me dá prazer quando eu vou no cinema com ela, me dá prazer quando eu converso com ela, me dá prazer de dançar com ela. Isso é o ludos. Enquanto ela for capaz de me dar prazer, alegria, eu gosto dela. O Eros, que é o amor do sexo, enquanto ela me der um bom sexo, eu sentir prazer, gostar disso, legal. O pragma, enquanto ela se fazer respeitável e com o brilho dela me fazer também que eu me sinta melhor, me sinta envaidecido por ter ela de próximo, que me faz importante também, legal. Né? Então, esse é o gostar, que normalmente é quando a gente começa o relacionamento. O amor é quando você que dá, você não recebe como gostar. Você dá o amor filia, que é o amor de irmão. É quando você entende a pessoa com amor, então, como irmão, então você a ama, mesmo que ela não te ame. É o astorga, o amor de pai, de mãe, e é o ágape, o amor divino. Então, esses amores é que Jesus quer que nós trabalhemos. Em um caso, por exemplo, de um criminoso, né, é lógico que a gente não pode tolerar o crime. O crime tem que ser punido. Mas o criminoso tem que ser amado. Eu não preciso gostar do criminoso, mas eu tenho que amar. Então eu tenho que compreender que ele é um espírito em evolução, que nessa passagem ele está infeliz e que ele precisa ser educado, precisa ser controlado.
mas não odiado, não tratado, né, como se ele fosse sempre daquele jeito. Bem, o que está claro, né, então, é que Jesus, né, o que ele nos trouxe foi uma mensagem de amor, né, que o amor é para todos, que ele não é punitivo, né, quem se castiga somos nós mesmos, quem se premia somos nós mesmos, lei de causa e efeito. Nós colhemos o que plantamos. Se não plantar nada, não colhe nada, e se plantar o que não deve, vai colher o que não deve. Então, se algo não está legal em nossa vida no momento, nós temos que plantar coisas diferentes para no futuro colher coisas diferentes. E se nós estamos colhendo coisas ruins hoje, seja em que âmbito for, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, é porque o nosso plantio não foi bom no passado. Nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas. Então, devemos plantar coisas diferentes para no futuro colher coisas diferentes. Causa e efeito. Deus não está castigando nenhum, ele tem leis. Se nós nos alinharmos às suas leis, né, nós vamos nos dar bem. Se nós não nos alinharmos com ela, vamos nos dar mal. E é isso. Né? E que devemos amar todos de maneira incondicional. Né? Bem, e o que o povo, né, em geral, na época, esperava, né, de Jesus? Que tipo de liberdade que ele esperava do Messias? Ele esperava que o Messias, que o profeta que viria, daria a liberdade que eles tanto almejavam. Mas a liberdade que eles almejavam era a liberdade política, era a liberdade religiosa, era a liberdade financeira, que os romanos controlavam. E o que Jesus trouxe era uma liberdade de espírito. E isso que, de certa forma, criava dificuldade para Jesus. Porque os judeus estavam ansiosos por esse libertador. Porque praticamente 700 anos antes de Jesus, vários profetas, mas os principais, Jeremias e Isaías, profetizaram que viria o Messias libertador, que iria libertar o povo judeu do domínio de outros povos. E desde aquela época, toda a região da Palestina foi invadida em levas, uma atrás da outra. Primeiro vieram lá os assírios, depois os babilônicos, depois os persas, e assim foi, depois os gregos, depois as tribos árabes da região, depois os romanos, ou seja, acabava uma invasão via outra. Eles não tinham mais 700 anos dominados por outros povos, outras culturas. Então, quanto mais o tempo passava, mais eles ansiavam por esse libertador, por esse Messias. Por isso que na época que Jesus nasceu, existiam vários judeus que se proclamaram como Messias, como o libertador. Antes de Jesus e depois de Jesus. Se vocês procurarem aí na internet, no YouTube, vocês vão encontrar várias histórias, né, de judeus que se declararam Messias. O libertador, o enviado do divino. E é esse tipo de libertador que eles esperavam, e que Jesus não era. Jesus veio, né, trazer a liberdade de espírito, e não qualquer outro tipo de liberdade. Porque qualquer outro de liberdade exigiria um líder, né, um Messias violento, um Messias que pegasse em armas. Senão os romanos não iam, né, dar liberdade econômica, religiosa e muito menos política para eles. Eles queriam uma revolução, né? E Judas, em especial, queria essa revolução. E por que ele se decepcionou? Porque ele esperava que Jesus fosse esse libertador. Ele criou a expectativa que Jesus fosse libertador. E isso tem a ver conosco porque nós também criamos expectativas. E são essas expectativas, né, que nos trazem as decepções, as tristezas. Nós temos que entender que o mundo não foi feito só para nós e que as pessoas não têm que pensar e sentir como nós. Se nós conseguirmos viver sem criar expectativas, fica mais fácil viver, fica mais fácil amar.
porque eu não vou ficar colocando a minha felicidade refém de outras pessoas ou refém de bens materiais. Porque eu não vou criar expectativas. Ah, eu só vou ser feliz quando passar naquele concurso. Eu só vou ser feliz quando comprar aquela casa ou aquele carro. Eu só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Quando eu crio esses vínculos, essas âncoras, eu crio expectativas e como existe uma grande possibilidade delas não serem atendidas, porque as pessoas não pensam e sentem necessariamente como a gente quer, e o mundo não foi feito para nós, a gente sofre. Então, é bastante importante, né, que nós procuremos viver amando, como Jesus nos ensinou, mas sem criar expectativas de retorno. Praticar o amor incondicional. Amor por amor. Né? Assim nós evitamos as nossas decepções. Ah, então, a fórmula, né, de nós vivermos bem, na verdade, é essa. Não criar expectativa. Viver com verdade, amando o nosso próximo, doando o que nós temos de melhor, fazendo o nosso melhor. No Redentor, né, é colocado lá que Judas era exagerado, fanático, excessivo, apaixonado. Não dá para ter certeza que isso foi de fato, mas dá para se imaginar que ele era assim. Tanto é que quando Jesus entrou, né, isso é bíblico, está nos evangelhos, Jesus entrou sentado no burro em Jerusalém, depois da festa, então depois da festa do tabernáculo, que ele ficou na região lá no inverno, foi para Pérea e voltou. Quando ele voltou, isso depois da morte de Lázaro, ele entrou num burrinho, cercado de uma multidão, porque todo mundo sabia do fato de ele ter ressuscitado Lázaro. E, e no Redentor, no Evangelho, acho que é de Mateus, que tem a descrição dessa entrada. E Judas, de todos os discípulos, era o mais feliz, alegre, porque ele imaginava que com Jesus, quando entrasse no templo, ele ia, né, fazer e acontecer, e aí seria o início da libertação, né, dos judeus do jugo romano. Então ele estendeu, pulava, saltitava, gritava, anunciava Jesus como sendo o Messias, como sendo o libertador, como sendo enviado do divino. Só que Jesus entrou e não fez nada disso. E toda aquela expectativa que ele tinha, né, de repente, né, virou dúvida, virou tristeza, não entendimento. E tanto é que se especula que se Judas traiu realmente Jesus, de repente a traição foi mais um, uma ideia que ele teve de forçar Jesus a fazer alguma coisa. Né? De repente ele imaginou, eu vou entregar Jesus, aí Jesus sendo preso, ele não vai querer ser preso, né? Ele vai fazer e vai dar início à revolução. E Jesus também não fez isso. Enfim, a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas a gente sabe que realmente Judas estava movido por sentimentos exacerbados, porque ele tinha diversas expectativas, porque como ele andava com Jesus, ele viu, né, as curas que Jesus praticava, ele viu os ensinamentos que Jesus dava, então ele tinha em Jesus, né, como realmente o Messias, mas o Messias que ele entendia, que ele queria, não era não representava a verdade de Jesus. No livro dos Médiuns, né, tem um trecho bastante relevante que tem a ver justamente com os espíritas, né, nós encarnados, quando a gente está nesse estado de exaltação, de pura alegria.
Então vamos ler esse trechinho rapidinho. Há por fim os espíritas exaltados. No espiritismo ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos capazes de convencer porque o desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Ou seja, o que esse texto nos está colocando é que, na exaltação de nós nos harmonizarmos, de nós nos sintonizarmos com o nosso Pai, com os ensinamentos de Jesus, a gente pode errar a mão. E errando a mão, nós começarmos a mistificar, a criar dogmas aonde não poderia existir. Então, Kardec coloca isso no Livro dos Médiuns como um alerta para que nós sempre procuramos ter a nossa fé raciocinada, evitarmos, ainda mais hoje na época de fake news, acreditar em tudo que ouvimos, ou lemos, ou vemos de imediato. O certo não é porque um expositor como eu está falando algumas verdades que essa verdade tem que ser a sua. Porque a verdade, nós somos seres relativos e o entendimento que nós temos da verdade é relativa. A compreensão, ao grau de evolução de cada espírito. Então nós temos que ter isso em mente e toda vez que nós lermos, independente do livro que for, toda vez que nós vemos um vídeo no YouTube, independente de quem for o apresentador do vídeo, ou vermos um filme, enfim, nós temos que verificar, pensar, raciocinar se aquilo é verdade para nós. E não tem nada de errado se não entender assim. Ou seja, não é porque eu estou falando um monte de coisas aqui que necessariamente tudo que eu estou falando é verdade para você. Pode ser que a sua verdade seja melhor do que a verdade que eu estou colocando aqui. Ou não, a gente não sabe. O que nós precisamos é refletir sobre tudo o que vemos e lemos. Porque senão a gente cria dogmas, a gente coloca verdades onde não existem verdades. Porque a verdade é relativa ao grau de evolução de cada um de nós. Isso, né, quando acontece quando a gente, né, por alegria, por vontade de fazer, de acreditar, por apaixonite por determinado autor ou expositor, enfim, a gente acredita em tudo que ele fala, o que ele escreve ou o que ele faz. Quando, na verdade, todos nós estamos aqui porque precisamos melhorar. Todos estamos aqui porque temos problemas. Então, nós precisamos sim questionar tudo que lemos, vemos e assistimos. As incertezas de Judas demonstram um pouco das fragilidades humanas. Sim, todos nós temos medo. Só que a gente tem que tomar cuidado para que esse medo não nos paralise. O medo que nos paralisa, na verdade, é o terror. Então, o medo é bom, porque o medo nos faz pensar, nos faz ser cautelosos. Agora, quando nós temos medo demais, nós estancamos, nós paralisamos. Isso não é bom. Como não é bom também não ter medo nenhum. O destemido, aquele que tem coragem em excesso, corre grande risco de fazer, falar coisas erradas. Ou seja, o medo e a coragem são coisas boas. A coragem em excesso, que é o destemor, é ruim,
E o medo em excesso, que é o terror, também é ruim. Então nós temos que procurar o equilíbrio para que nós não tomemos atitudes que venham a nos prejudicar a nossa evolução. A obsessão acontece o tempo todo. Nós somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Então nós temos que pensar muito bem o que nós cultivamos em nós, o que esperamos do mundo e o que oferecemos ao mundo. O que cultivamos em nós, porque são os nossos pensamentos e sentimentos que serão irradiados e mudarão o mundo à nossa volta. Porque antes de falarmos qualquer coisa, antes de fazermos qualquer coisa, nós pensamos e sentimos. E são esses pensamentos e sentimentos que então fazem com que nós, através do nosso verbo ou através de nossas ações, mudemos o mundo à nossa volta. Então nós precisamos pensar e sentir bem para que as nossas ações e as nossas falas sejam agentes de modificação, de transformação do mundo à nossa volta. O que esperamos do mundo? Nada. Não podemos esperar nada, não criar expectativa nenhuma. Nós temos que oferecer ao mundo o nosso melhor, as nossas melhores vibrações, as nossas melhores ações, sem esperar nada em retorno. Isso é o amor incondicional. Então nós devemos cultivar em nós, né, o amor, através de bons pensamentos e sentimentos, sem esperar nada ao mundo. E justamente oferecer esse amor ao mundo. Lembra que eu comentei hoje, né, que o amor eu ofereço. É diferente do gostar. Então eu cultivo o amor em mim, sem esperar amor de ninguém, então é um amor incondicional, e eu ofereço esse amor que eu cultivei em mim para o universo à minha volta. Tomando cuidado justamente com aquelas coisas que podem me desviar da minha evolução. Então hoje é muito fácil, né, nós pegarmos trilhas erradas e nos desviarmos. Muita festa, muitos prazeres disponíveis, né? Muita bebida, muita comida, e isso, né, nos atrai, nos desvia do caminho. Não que não possamos participar de festas, não que não possamos ter bens materiais, não que não possamos nos divertir, não que não possamos ver seriados, mas tudo em equilíbrio. Porque senão a gente acaba se desvirtuando e não fazendo o que precisamos fazer, que é alimentar o nosso espírito. Porque se nós formos deixar a vida nos levar, a gente vai querer só se divertir e não vai, né, procurar fazer o que precisamos fazer para evoluir em espírito. O que é necessário, né, é amor, dedicação, disciplina, vontade de fazer o certo. A fraqueza de Judas abriu espaço para que as trevas tomassem conta do seu espírito? Sim. Quando ele não procurou, né, quando ele se deixou levar pelos prazeres do mundo, quando ele não procurou cultivar em si, né, virtudes que pudessem facilitar sua caminhada, né, ele ficou fraco. Isso tem a ver, gente, com pensamento e sentimento, que tem a ver com o tema de hoje, que tem a ver com o texto que a Ana nos trouxe. Ou seja, quando nós vibramos de maneira inadequada, vibrar é pensar e sentir. Ah, vamos vibrar por tal pessoa, vamos pensar e sentir por ela. Se nós não estamos vibrando bem, é porque nós não estamos usinando as energias de maneira adequada. Nós emitimos energias e recebemos energias. Energia não tem energia positiva ou negativa. Energia é energia. O que acontece é a forma como nós usinamos essa energia, como nós processamos essas energias.
As energias são transmitidas por ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas transportam energia, e essa energia ela pode então ser modulada de maneira ruim ou boa, de acordo com o que nós pensamos e sentimos. Só que, se nós pensarmos e sentirmos de maneira inadequada, nós damos passagem para espíritos que estão também vibrando, sintonizados naquela energia. Tem uma analogia que é bastante fácil para a gente, que nos facilita a compreensão, que é o pular corda. Todos nós já pulamos cordas, né? Então, pegar um pedaço de corda e sair pulando. Quando a gente está alegre, feliz, otimista, a gente tende a pular a corda rápido. Agora, visualizem uma pessoa pulando corda triste, cansado, chateado, magoado, depressivo. Ele vai pular a corda devagar, né? Visualize então essa cena. Alegre, feliz, otimista, né? Pulando corda rápido. Triste, chateado, magoado, pulando corda devagar. Bem, se você estiver triste e depressivo, o seu mentor, os seus espíritos amigos, não vai conseguir pular corda com você, porque você está conosco, né? Porque nós estamos pulando corda devagar. Como eles estão vibrando em alta frequência, eles não conseguem pular corda devagar. Em compensação, os espíritos que estão trevosos, os espíritos que vibram de maneira ruim, né, modulam a energia de maneira negativa, eles estão com baixa frequência, eles conseguem pular com a gente. Então aquilo que está ruim tende a ficar pior ainda. Porque a gente vai estar sintonizado, vai ter intuições, percepções, sentimentos, né, que vão ser aumentados, elevados, amplificados pelos espíritos que estão pulando corda com a gente. Já se eu me tocar que eu não estou legal, né, e procurar sair desse estado de consciência e ouvir uma boa música, né, ver um bom programa de TV, ir para passear na rua, andar, pensar em outra coisa, para sair daquele pensamento ou daquele sentimento negativo. Ou seja, eu estava pulando corda devagar, me toquei e comecei a pular corda rápido. Eu deixo de ser alvo dos espíritos que estão usinando a energia de maneira ruim e passo a receber os espíritos que estão em alta frequência, que vão conseguir pular corda comigo. Aí eu vou ter bons insights, boas percepções, bons sentimentos, né? E aí eu começo a tomar melhores ações, a falar coisas melhores. Começa a transformar o meu mundo, começa a ser um agente de transformação. Jesus sabia que seria traído, tanto é que ele fala, né, está no Evangelho, o que tem de fazer, faça logo. Então, Jesus o tempo todo sabia do fim dele, mas nem assim ele desistiu do seu propósito, porque ele queria justamente que tudo se levasse a cabo de acordo com as profecias e principalmente de acordo com a necessidade que ele tinha de deixar-nos a mensagem de amor, de perseverança, de fé, né, no mundo. A tradição de malhar o Judas, né, eu coloquei esse slide só para falar que não tem nada a ver, né, na verdade, nós estamos aí enviando energias, pensamentos, sentimentos que vão atrapalhar o espírito do Judas e não ajudar ele de maneira nenhuma, ou seja, não é uma atitude cristã. E mesmo porque é bem provável que ele já tenha, né, espiado a traição, se é que ele fez a traição, que tem o evangelho apócrifo que diz que ele não traiu Jesus, foi tudo algo combinado com Jesus, né? Enfim, tem outros que acreditam que ele já espiou porque ele foi Joana d'Arc. Eu não gosto muito desse tipo de raciocínio, mas enfim, de uma forma ou de outra, eu acredito que ele já espiou o que tinha que espiar. Então, mais um motivo para que essa tradição, né, de malhar o Judas não faça sentido. E é isso, né? Nas próximas aulas vocês vão ver então o que aconteceu, né, com Jesus no interior do templo e todo o martírio final, que traz também um monte de informação interessante. A mensagem principal da aula de hoje é essa, né, que nós devemos ser agentes de transformação do universo à nossa volta, cultivando o amor em nós e propagando esse amor de maneira incondicional. E é isso, gente.